Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar encerramento à sequência de 4 vídeos onde eu mostro os meus livros de história contemporânea, que é um período que vai da Revolução Francesa até a atualidade. E aí no primeiro vídeo eu mostrei justamente os livros que são da inauguração desse período, né, então da Revolução Francesa, até o pré-Primeira Guerra Mundial. Posteriormente, no vídeo 2, eu mostrei os livros que pegam da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra. No terceiro vídeo eu mostrei livros mais gerais sobre o século XX. E agora neste quarto e último vídeo eu mostrarei livros mais biográficos. Então a maior parte dos vídeos dos livros deste vídeo serão livros retratando figuras icônicas do século passado. E no fim do vídeo eu mostrarei uma coleção bem bacana, que é a coleção do Terceiro Reich, do Richard Evans. Eu tenho ela completa aqui, os 4 volumes, e vale muito a pena. Também vai ter um livro sobre o Holocausto também. Eu não mostrei os meus livros do Holocausto de uma forma geral, porque eu já tenho um vídeo mais antigo onde eu mostro esses livros, tá bom? Então não achei pertinente repeti-los. Mas vamos lá. O primeiro livro que eu tenho para mostrar aqui para vocês é este aqui do Alan Brinkley, Franklin Delano Roosevelt, o presidente tirou os Estados Unidos do buraco. E aí o Alan Brinkley, quem ele é? Ele é um biógrafo que nasceu nos Estados Unidos. Ele é especialista em história política estadunidense, tem outros livros publicados também, publicou esse aqui em 2009. É um livro curto, didático, acessível, muito bom e eficiente se você quer ser introduzido à vida do Franklin Delano Roosevelt. E qual é a importância de conhecer o Roosevelt? É uma importância imensa. Primeiro, ele é o presidente que mais ocupou o cargo nos Estados Unidos, então ele ficou por 12 anos lá e é o recorde. Ele foi o presidente que, como o título sugere, tirou os Estados Unidos da crise, né? Que crise, que buraco? Quebra da Bolsa de Nova York de 1929, ele é o responsável por conseguir auxiliar no reerguimento do EUA. Ele é um presidente que esteve presente durante a Segunda Guerra Mundial, então foi ele, por exemplo, que decidiu entrar na guerra após Pearl Harbor. Ele foi o presidente, por exemplo, que coordenou o Projeto Manhattan. Então, são várias coisas que cercam a vida do Roosevelt que são muito importantes. E tudo isso vai ser trabalhado dentro dessa obra, tá? Todos esses aspectos que eu falei são aqui alvo de estudo do Alan Brinkley. Claro, de uma forma bem superficial, se vocês quiserem conhecer a fundo o Franklin Delano Roosevelt, eu tenho certeza que existem biografias mais extensas e mais eficientes. Mas essa aqui eu acho que é uma ótima introdução para o autor, tá bom? Além disso, vai ter também os aspectos pessoais dele sendo tratados aqui. Então, por exemplo, a infância dele, ele é formado em Direito, salvo engano, então ele enquanto formação para ser advogado, o casamento dele com a Eleanor Roosevelt, a poliomielite, que é um ponto que eu lembro que é muito tratado dentro dessa obra, então ele tinha uma doença que paralisava a perna dele, e isso, inclusive, foi relevante na morte dele. Enfim, é uma figura muito importante. Tem resenha desse livro aqui no canal, caso vocês queiram pesquisar. Uma resenha um pouco antiga, mas está aí, caso vocês queiram ter acesso. Dando continuidade, vou mostrar agora este livro aqui, Stalin, do Michael Kerrigan. Este livro aqui foi publicado em 2018. O Michael Kerrigan é um biógrafo que nasceu no Reino Unido. Sendo bem franco com vocês, esse livro aqui também tem resenha no canal, mas ele me inspira menos credibilidade do que, por exemplo, o do Alan Brinkley. Porque ele é um livro no formato de revista, ele não tem, por exemplo, uma extensa bibliografia no final da obra. Isso são coisas que vão tornando a leitura um pouco questionável, né? Além do fato de ele não ser um historiador, por exemplo, diferente do Alan Brinkley. Isso são coisas que tem que ser levadas em consideração. Mas vamos falar um pouco sobre a figura do Stalin, né? Que foi o governante ali da União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E ele já assumiu, na verdade, bem antes da Segunda Guerra. Ele é o responsável por entrar na Segunda Guerra. Ele é o responsável por tratar ali alguns acordos com o Adolf, da Alemanha, né? E ele também é o responsável por pelo menos 20 milhões de mortes no projeto que ele tinha de fazer com que a União Soviética ela crescesse absurdamente e ultrapassasse, por exemplo, o Reino Unido em relevância econômica. Só que ele tentou fazer isso de uma forma muito agrária e isso teve prejuízos, isso teve um custo muito alto. Então o Kerrigan ele vai falar um pouco sobre isso. Eu lembro que ele vai falar sobre alguns episódios específicos que ocasionaram muitas mortes. Porque o que acontece
qual era o grande problema nesse projeto todo do Stalin? O grande problema é que ele mobilizava muitas pessoas que trabalhavam por muitas horas em condições ruins, tendo pouco alimento e sem maquinário adequado. Então, em vez de ter maquinários que ajudassem numa escavação, não, era tudo feito com pá, de uma forma bem precária. E isso fez com que muitas pessoas acabassem morrendo. Então, isso é tratado dentro da obra. Não estou aqui para fazer juízo de valor, não quero me envolver nessa questão, mas é um livro bem pesado, mas bem importante também para nós conhecermos o Stalin, embora eu acredito que existam obras mais acadêmicas sobre o autor e com mais credibilidade, tá bom? Então é um livro que eu estou mostrando que eu tenho na minha estante, já resenhei inclusive, mas não está entre as principais recomendações que eu daria para vocês, por exemplo. Diferente desse box maravilhoso de memórias do Winston Churchill, esse box aqui publicado pela HarperCollins, um box muito caprichado, o material dele é bem resistente, tá? Estamos falando de dois volumes que vão ter juntos aqui aproximadamente 1.500 páginas, de um conteúdo bem interessante mesmo, que eu tenho muita vontade de ler. Basicamente nós vamos ter aqui memórias do primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra, que foi Winston Churchill. Ele foi primeiro-ministro também pós-Segunda Guerra, mas durante o período do conflito era ele que estava no cargo. E, inclusive, muitas pessoas acreditam que várias coisas poderiam ter sido prevenidas ou melhor combatidas caso tivessem dado mais voz ao Churchill. Porque, por exemplo, desde os primórdios, quando o Adolf foi ganhando poder na Alemanha, o Churchill já estava fazendo críticas e falando, olha, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos agir. E eles foram sendo muito tranquilos, eles foram aceitando o crescimento alemão. Até que em determinado momento, além do crescimento, começou a haver uma expansão. E aí sim, quando a Alemanha já estava muito forte, os aliados se uniram e combateram ali a Alemanha. Mas isto demorou a acontecer e poderia ter sido feito antes, e aí provavelmente algumas vidas teriam sido poupadas, né? Mas enfim, de qualquer forma aqui nós vamos ter esses dois volumes. O primeiro dele vai pegar de 1919 até 1941 e vai tratar sobre alguns temas bem interessantes, como por exemplo a ascensão do Adolf, né? Sanções contra a Itália, a invasão da Áustria. Então, quando a Alemanha invade a Áustria, o Winston vai falar um pouco sobre isso em algum dos textos aqui. Fronte da França, enfim, tem vários outros temas, eu simplesmente separei alguns que me despertam curiosidade. E aí nós vamos para o segundo volume, que vai pegar de 1941 até 1945, então período ali da Segunda Guerra Mundial, né? Já do meio da Segunda Guerra para o final. E aí nós vamos ter aliança com os soviéticos, né? Então, no começo, os soviéticos estavam junto com a Alemanha, depois a Alemanha se vira contra eles, os soviéticos acabam indo para o lado dos aliados. Então, tem um pouco sobre isso. Tem Pearl Harbor também, que é o momento em que os Estados Unidos acabam entrando também na Segunda Guerra. Então, basicamente, toda a junção ali dos aliados vão ser retratadas nesta obra aqui, tanto a parte soviéticos como dos Estados Unidos. A queda de Mussolini é tratada aqui. O ataque à Normandia, também conhecido como Dia D, momento muito importante também, é tratado neste texto aqui. A bomba atômica jogada, né, tanto em Nagasaki quanto em Hiroshima, são tratados nessa obra também. E, claro, a queda do Adolf, né? Então, são livros que me despertam bastante curiosidade. Eu acredito que sejam livros de leitura fluida, porque são textos isolados. Então, você vai ler sobre um texto, vai achar legal, depois vai dar um tempo, vai ler sobre outro texto e assim sucessivamente. Então, está aqui a recomendação para vocês também. Altíssima qualidade nesse box da HarperCollins, tá? E agora chegamos em um momento do vídeo onde daqui em diante nós só falaremos sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Basicamente é isso, tá? Começando por um outro livro biográfico do Ian Kershaw. Olha o tamanho desse livro aqui, tá? Um tijolo. Hitler, do Ian Kershaw, que é um historiador, escritor e professor inglês, que tem outros livros publicados. Traduzido por português, ele tem um livro chamado De Volta do Inferno, se eu não me engano, que vai falar sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um livro bem conhecido dele, mas eu acredito que essa obra aqui seja a principal dele, né? É um livro muito bonito por dentro, quando nós olhamos. É um livro muito grande, né? São quase 1.100 páginas, um dos livros mais grandes que eu tenho de história aqui na minha estante.
mas que vale muito a pena ser lido. Honestamente, eu não li ainda porque é necessário muito tempo para realizar uma leitura dessa. Então teria que ser um período ali onde eu não estivesse trabalhando, estivesse de férias, alguma coisa assim, para que eu pudesse ali ter uma quantidade de páginas sendo lida com uma frequência boa, senão eu ia parar 2, 3 meses só para ler um livro. E honestamente não é algo que eu quero fazer neste momento. E o livro ele vai tratar sobre vários aspectos da vida do Hitler, né? Desde a infância, que foi uma infância muito difícil, até o momento onde ele, por exemplo, tenta se dedicar às artes, né? Ele queria ser pintor, mas as pessoas que avaliaram o trabalho dele julgaram que ele não tinha o talento necessário, por isso ele nunca teve uma oportunidade de se aprofundar nesse viés, né? Então ele nunca foi um artista de fato consagrado. E aí ele acabou recorrendo à carreira militar. Ele vai como soldado para a Primeira Guerra Mundial, ele quase é morto, acaba sobrevivendo. Após retornar, ele começa a frequentar cervejarias, e aí ele começa a discursar e aí mostrar o seu talento de oratória, que é uma das principais características dele, né? E aí ele consegue agariar apoiadores com isso. Em determinado momento ele começa a ir para uma atitude mais quase revolucionária mesmo, né? Entrar em conflitos, e ele acaba sendo preso. Ele fica preso durante 1 ano e pouquinho, se eu não me engano. Durante esse período ele vai publicar o livro dele, Mein Kampf, e ele vai sair da prisão muito mais forte do que ele entrou. Primeiramente porque quando ele foi julgado, em vez de pedir desculpa, ele apenas reforçou o que ele acreditava, e aí muitas pessoas apoiaram ele ainda mais. E aí ele sai da prisão, ele acaba ganhando apoio, ele consegue chegar ao poder, ele se torna o comandante da Alemanha em 1933, e ele começa a fortalecer o exército, ele começa a deixar de pagar alguns tributos que a Alemanha foi condenada a pagar após a Primeira Guerra Mundial, e aí ele chega cada vez mais próximo ao conflito, né, da Segunda Guerra Mundial, e aí começa a ver os movimentos de expansão, né? Então é um livro que vai tratar ali basicamente sobre toda a trajetória do Hitler. São 1.100 páginas, eu imagino que ele se debruce sobre muitos desses aspectos, né? Aí vai falar também sobre a questão do antissemitismo dele, enfim, sobre vários outros pontos, e também vai falar sobre o declínio, né? Sobre os últimos dias, sobre a morte dele. Então é um livro que vale muito a pena ser lido. E aqui, como a próxima recomendação, o próprio livro do Hitler, Minha Luta, Mein Kampf. Este livro aqui que eu tenho é a parte 2, eu não tenho a parte 1, e só por isso que eu não li ainda, senão eu tenho certeza absoluta que eu já teria lido essa obra. E quando eu comprei, eu não sabia que era a parte 2, eu achei que era um livro só. E aí quando chegou, eu vi aqui parte 2 de 2, e eu acabei ficando um pouco frustrado, e eu não encontrei a parte 1 vendendo, e aí por isso eu não tenho essa obra. Mas basicamente aqui nós vamos ter o livro que ele escreve enquanto estava preso, onde ele vai falar sobre antissemitismo, né? Então ele vai culpabilizar os judeus pela questão da Primeira Guerra Mundial. Ele vai ter aqui várias teorias de eugenia racial sendo desenvolvidas dentro da obra, e também a questão da expansão em busca de espaço vital. Ele acreditava que para a Alemanha se tornar forte novamente, ela deveria se expandir. E se expandir para onde? Para o leste, sentido União Soviética. Então é um livro que vai ter muitas informações importantes para nós entendermos a mentalidade do Adolf Hitler, já visto que o livro é escrito pelo próprio. E aqui, um livro que eu nem pretendia mostrar nesses livros de história contemporânea, porque eu já mostrei muito aqui no canal. Estou falando de Holocausto, do Lawrence Hills. Um livro espetacular, maravilhoso. Eu tenho uma sensação de gratidão por essa obra que é até difícil de descrever. Acredito que dentre os livros que eu já li de história, esse aqui é um dos livros que eu mais extraí informação e conteúdo. Esse livro é magnífico. Tanto que aqui no canal tem uma sequência onde eu falo sobre cada um dos capítulos desse livro. Valeu muito a pena. E tem uma resenha dele de uma forma geral também. É até difícil descrever esse livro aqui, mas basicamente ele vai contar a história do Holocausto, né? Só que ele vai pegar dos primórdios, né? Então, ele, por exemplo, não vai começar da Segunda Guerra Mundial, não. Ele vai falar um pouco sobre a trajetória do Hitler. Ele vai até antes da trajetória do Hitler e vai entender a questão da eugenia racial. Então ele vai retornar ali Darwin, a teoria da evolução. Aí os pensadores que começaram a deturpar isso, para levar isso para uma questão de eugenia, de povos belos formando outros povos belos.
pessoas inferiores gerando pessoas inferiores, e aí vamos perpetuar a raça mais forte. Então tudo isso é desdobrado dentro dessa obra, além de, claro, falar sobre o Holocausto em si, falar sobre vários campos de concentração, sobre Auschwitz, sobre Treblinka, sobre Birkenau, sobre Dachau, enfim, vários campos de concentração são citados dentro dessa obra, como era o funcionamento, como era o processo de levar as pessoas até ele, né? Então, assim, eu li esse livro aqui, acho que há quase 2 anos atrás. Eu terminei ele no início do ano passado, desculpe. Mas eu comecei ele há 2 anos atrás. Foi um livro que eu comecei, li, aí eu parei, fiquei um tempo sem ler, e depois eu retornei à leitura. E assim, ele é formidável, tá? Vale muito, muito, muito a pena ler esse livro aqui. Então deixo a recomendação para vocês de um livro que eu sou apaixonado. E para encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês provavelmente em termos financeiros, os livros mais valiosos que eu tenho aqui sobre o tema. Estou falando dessa coleção aqui, do Terceiro Reich, do Richard Evans, que é um historiador britânico que estuda o século XIX e o século XX com ênfase na Europa e, sobretudo, na Alemanha. E aí eu tenho essa coleção aqui que é composta de 4 volumes, né? Então é uma quadrologia, sendo que o primeiro dele se chama A Chegada ao Terceiro Reich, que vai falar sobre a ascensão do Adolf Hitler, né? O segundo volume vai falar sobre o Terceiro Reich no poder, e aí no caso vai pegar o Hitler de 1933, que é o momento em que ele assume, até 1939, que é o momento onde vai começar a Segunda Guerra Mundial. Por fim, teremos o Terceiro Reich em guerra, que vai pegar de 1939 a 1945. E para finalizar, o último dos livros publicados por este autor, Terceiro Reich na história e na memória, que vai falar sobre a forma como este acontecimento foi lido pelas pessoas. Então, como é estudar o Terceiro Reich, quais foram as consequências que ele deixaram para a humanidade, enfim, coisas nesse sentido. E assim, esse livro, para a pessoa que quer ser especialista em história da Alemanha, algo assim, ele é maravilhoso. São livros caros, sim, inclusive 2 deles eu ganhei da minha esposa, então agradeço a ela pelos presentes. Assim, são livros maravilhosos, extremamente ricos, o autor tem muita credibilidade, são livros volumosos, e aí por isso eu falei quem quer ser especialista em Alemanha, porque, por exemplo, uma pessoa normal ler esses livros, talvez valha a pena, mas ela vai ter que desprender muito de seu tempo para isso, e provavelmente valerá a pena, mas tem que ver se ela está disposta a pagar este preço. E aí eu falo do tempo, não do valor, porque o valor é inquestionável, vale muito a pena. Enfim, estamos falando deles juntos, tendo ali basicamente 3.500 páginas de conteúdo, que aí eu acho importante reforçar. Por exemplo, não é um livro sobre o século passado, não é um livro sobre a Europa, é um livro sobre a Alemanha mesmo. Então, por exemplo, tem o terceiro volume que vai ser o Terceiro Reich em Guerra. Não é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, é um livro sobre a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então a ênfase é sempre na Alemanha. E aí são feitos vários links, como por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o dia D. O dia D não vai ser tratado sob a perspectiva dos aliados, não. Vai ser tratado sob a perspectiva da Alemanha. Então vai falar sobre a Alemanha perdendo território. Entendem? O contra-ataque, por exemplo, da União Soviética vai ser tratado da mesma forma. A Alemanha perdendo território e como que isso foi reverberando dentro da própria Alemanha, entendem? Então como que a população alemã reagiu a isso? Não é como os soviéticos foram fazendo, não. É como a Alemanha foi reagindo, como Hitler foi reagindo, enfim. São informações mais nesse sentido, tá? Então é isso. Esses aqui são os livros do Terceiro Reich. Vou colocar aqui do lado. Aí os outros livros também mostrados neste vídeo aqui. Uma pilha bem grandinha, né? Até difícil de segurar. Esses livros aqui nem cabem no enquadramento quase, olha. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido trazer boas recomendações para vocês. Deixe aí nos comentários outras recomendações sobre livros nesse sentido. Algum desses livros, se vocês querem que eu
fale mais sobre eles, que eu produza um conteúdo sobre eles, também deixem aí nos comentários. É claro que existem livros que se você chegar para mim, por exemplo, e falar, Gustavo, leia a biografia do Hitler. Com todo respeito, agora eu não consigo fazer isso, pode ser que em algum outro momento. Mas, enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essas obras. Se vocês já leram alguma delas, se vale realmente a pena, tá? E também recomendações de outros livros. Mas é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima.